Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Aliás, Nossa Senhora, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Você sabe que ontem eu estava vendo, ontem não, segunda-feira eu estava vendo o CQC e a menina que estava lá no CQC foi pra Globo, né? Tá no video show. E ela comentando o vídeo e não falava, parecia aqui, não falava para ela que ela estava no ar. E ela falando lá, imagina se ela fala uma bobagem lá fora do ar. Olha, a gente não pode esquecer que nós tivemos um ministro que caiu, o Recupero. Ele estava, inclusive com um santista, o Monforte, que hoje até apresenta um programa na Globo News. Eles estavam para entrar no ar. E o Recupero falou uma bobagem lá, achou que não estava... Demitiram quando ele disse... Não vou me lembrar, mas era alguma coisa com escrúpulos. Não podemos ter escrúpulos. E era com a economia também, viu? Era com a economia. O programa de hoje está apenas começando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência. Os caras ficam falando aqui em 15, 23, 32. Eu me cafundi todo aqui. O programa está apenas começando e olha, manifestações no Brasil todo e o bicho pegando, viu? Eu falei ontem aqui do camarada que apanhou, né, no estado de Minas, porque parecia com o Lula. E ontem eu estive na assembleia que os sindicatos promoveram no Sindapote, debatendo a greve que hoje, a manifestação que hoje aconteceu. E estava todo mundo preocupado em aqueles que têm uma barba mais assim, um cabelinho mais assado, parecido com o Lula, tentando desfazer. Olha aí, coitado, né, meu? Diz que o pessoal achou que ele estava fantasiado de Lula. Olha aí, e ele parece mesmo. Olha, o rescaldo continua no incêndio da Alemoa. A prefeitura continua dando atenção à Ultracargo. E olha, a Ultracargo até agora não se manifestou oficialmente quanto a esse acidente. E já existe um estudo para que todo aquele cidadão santista que se sentiu lesado pelo impacto do trânsito, em razão da proibição da proibição de circulação de veículos ou em razão das possibilidades de problemas de saúde serem oriundos de um dos maiores incêndios do Brasil, podem entrar na justiça. Já tem vários advogados aí se colocando à disposição daqueles que se sentiram lesados, sem dúvida nenhuma, um momento importante que nós temos que exigir os nossos direitos. Eu disse aqui, mas foi um acidente, foi uma fatalidade. A Ultracargo, que é uma multinacional, tem capital nacional, mas é uma multinacional, ela vive de armazenar líquidos inflamáveis. Ela ganha dinheiro armazenando líquidos inflamáveis. Se ela ganha dinheiro, se essa é uma atividade fim, ela deveria ter a preocupação de ter lá a espuma, não é? De ter uma brigada de incêndio. Pelo contrário, o Sindminério denunciou um esvaziamento da empresa, o lucro pelo lucro. E os trabalhadores portuários fizeram uma manifestação hoje, estão na frente da Codesp, numa manifestação contra a lei da terceirização, e aí há uma discussão, porque, na verdade, a lei que foi aprovada na Câmara deixou de lado as empresas públicas, né? Mas mesmo assim a terceirização deve atingir 15 milhões de trabalhadores. Essa é uma perspectiva, o PL 4.304 de 2004 e que caminhou com muita força. Eu estou com a presença do Antônio Augusto, jornalista, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Ô Guto, boa tarde, obrigado pela participação. Você sabe que não só esse projeto de lei, mas alguns outros projetos de lei que estão saindo da gaveta em razão do posicionamento do Eduardo Cunha. A Dilma, o governo do PT, foi contra a eleição do Eduardo Cunha. E ele, me parece, como represália, está desenterrando alguns projetos de lei que criam esse tumulto. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde aos telespectadores assinantes. Olha, Augusto, é triste tudo isso que a gente assiste, né?
o Brasil que já não tem muito problema, né, para resolver, mais esses problemas agora da briga de picuinha de PMDB com PT, de Dilma com Eduardo Cunha. Mas voltando um pouquinho na questão da lei da terceirização, será que não seria melhor o governo rever a carga tributária em cima dos impostos trabalhistas? Se você desonerar um pouco o empresário, eu acho que essa questão da terceirização poderia até perder força, porque o que o empresário busca é o lucro. É verdade. Ele não é ninguém trabalha por amor, né? E por outro lado, o trabalhador também, se tem as regras trabalhistas vigentes, o trabalhador tem que ganhar. Mas eu só acho que a questão da desoneração será difícil acontecer, porque o Levi, o Joaquim Levi, ministro da Fazenda, em todas as últimas manifestações dele, ele colocou como temerosas todas as desonerações que houveram. Inclusive, criou aquele tumulto quando, numa afirmação dele, deixou a entender que a Dilma errou quando fez a desoneração, por exemplo, dos trabalhadores no transporte, não é? E ele acabou, ele disse, não pode ter desoneração. Então, acho que rever impostos hoje, a saída seria a mais correta, mas a que menos o governo tem na agenda, viu? Porque o governo precisa arrecadar, né? O governo está com o chapéu na mão aí, tentando arrecadar de tudo e de todos. Mas a gente já tem 27,5%, né? Na fonte. Que é um absurdo, né? É uma das maiores cargas tributárias do mundo. E o que você recebe em troca, Augusto? É verdade. Você tem que pagar um plano de saúde, porque a saúde é gratuita, mas você tem que ter um plano de saúde. Escola pública, você tem que pagar uma escola particular. Se você quiser preparar o seu filho um pouco melhor. Segurança, você tem que ter um vigia na sua rua, você tem que ter um vigia no teu prédio. E não está seguro. E não está seguro, porque o vigia ali... Aliás, na sua rua passa uma moto apitando. Mas tem em toda a cidade isso, né? É impressionante. Engraçado isso, né? Porque fazem tudo, menos segurança, não deixa a gente dormir. Isso tem em toda a cidade. Que eles apitam e o ladrão, se estiver fazendo alguma coisa... e outra coisa, né? Você tocou no assunto, esse pessoal, na verdade é uma opção de trabalho, o cara, eu sou o vigia da rua e tal... mas ele não tem preparo nenhum, na grande maioria das vezes, para combater nada, né? Mas eu apito, mas veja, hoje em dia os bandidos estão roubando pneu, não estão nem aí. Augusto, o apito funcionava em Londres no começo do século XX. Em Londres. Né? O sujeito apitava, o malfeitor na época... O policial apitava, o cara parava. Saia correndo, fugia. Hoje já se rediscute a polícia britânica sem as armas. Olha, nós temos um vídeo, da Câmara de Itanhaém. Tem vídeo ou é só foto? É vídeo? Houve uma manifestação na Câmara de Itanhaém a respeito do rodeio tradicional, rodeio lá de Itanhaém, mas que há nos dias de hoje aquela questão se machucam um animal, se não machucam, se tem diz que a espora, eu não posso falar porque eu não sou especialista. Particularmente não gosto de rodeio, né? Eu fico lá, eu vejo os animais, não consigo entender por quê, né? Qual o sentimento. Mas no mundo há tantos lugares que fazem tantas coisas e no Brasil não seria diferente. E nós não podemos esquecer que Barretos, apesar de todo o acompanhamento de veterinários e associações, tem lá um rodeio famoso. E Itanhaém acabou acontecendo isso. Um grupo, até mandar um abraço para o Marcos Durval, ele é de Santos, encabeçou esse movimento para que fosse proibido a realização do rodeio, que vai ser agora, dia 18 de abril, começa o rodeio de Itanhaém. E acho que em Bertioga também vai ter um. Aí o pessoal foi para a Câmara e me espanta o presidente da Câmara de Itanhaém, que lá começou a bater boca contra o vereador, resolveu apagar as luzes. Nós temos o vídeo? É o áudio? Tem. Manda ver então, vamos ver lá, por favor.
Olha, é impressionante. Primeiro apagaram as luzes, o plenário cheio de pessoas. Nos dias de hoje, com a necessidade de segurança, como é que um local público, o presidente da Câmara manda apagar a luz e põe o som alto, Guto? A Câmara não é a casa do povo? É a casa do respeito povo. com o povo. Se a moda pega, em Augusto. Já pensou na Câmara de Santos? Quantos São apagões Vicente? a gente não ia ter? Ali o presidente da Câmara, para talvez desmobilizar os manifestantes, um absurdo. Eu conheço o rapaz lá que é o presidente da Câmara, me parecia um cara gente boa, viu? Olha, inclusive, vou até dar uma notícia em primeira mão. Um dos vereadores que está... Daiane, guarde esse vídeo, porque um dos vereadores que estava pedindo o encerramento desse rodeio, que estava apoiando a manifestação, ele vai estar aqui na sexta-feira, o vereador Cadu, da Praia Grande. E ele que discutiu com o Rogério Salcedo e o Flávio Abassi, vereadores de Itanhaém, e aí a Câmara de Santos... a Câmara de Itanhaém apagou as luzes. Absurdo, hein? Então, olha, é impressionante. Eu estou recebendo aqui, o Joca Diniz está nos trazendo uma bela de uma uma agenda do Sintracom. Hoje eu estou meio... É que sabe qual é o problema? Eu estou me preparando espiritualmente para o início de uma grande vitória, que é o Campeonato Paulista. Então, as minhas energias, Macaé, elas... eu começo logo cedo, eu faço uma oração, eu começo a me concentrar, porque é um caminho longo, mas que nós vamos conquistar com firmeza. Bem pavimentado. Um caminho longo, mas bem pavimentado. Bem pavimentado. Estou recebendo aqui a agenda do Sintracomos. O Sintracomos agora entrou numa nova era. Ele vai trabalhar com imóveis residenciais. É isso, Macaé? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectadores. Estamos às ordens aí. Vocês invadiram o prédio? Teve o ato de manifestação? A sim. Empresa não pagou lá e o sindicato mostrou a sua força. Nós temos imagens. Essa é a construtora. A Engenharia Chain, é isso? Que construiu o prédio? Chain. Exatamente. Quantos trabalhadores são? Você tem ideia? São 4 torres e dentro dessas 4 torres, 2 já tá praticamente pronta e falta mais 2 que mais ou menos daqui a 60 dias ou 90 dias... Silva Jardim. Silva Jardim é o antigo Colégio Docas. É isso exatamente, mesmo. 66. Então nós, olha, o pessoal tudo na porta, nós fizemos essa paralisação, tanto com o pessoal que estava admitido, com o pessoal também que estava para trabalhar lá. Então esse pessoal foi solidário com o nosso pessoal, e nós argumentamos com ele que hoje era esse pessoal da Chain e amanhã poderia ser eles. Lógico. Então o pessoal se aconteceu e todo mundo parou junto. O problema é que a Chain não está pagando, parada. é isso? O problema é que ela não está pagando, a Chain sumiu. Sumiu? A Chain deu o aviso prévio para esses 64 trabalhadores. O que ocorreu? Dia 10 era para ele receber, foi o aviso indenizado. Só que no dia 10 não caiu dinheiro na conta. Os trabalhadores, quando chegaram no canteiro, até o pessoal do departamento pessoal já tinha sumido. Você está brincando? A Chain sumiu com tudo. E nós estamos o cara trabalhou, aí resolveram mandar embora. Até é um direito da empresa. Tudo bem. Aí o aviso prévio indenizado venceria dia 10. Não caiu dinheiro. Quando o pessoal foi para a obra, não tinha ninguém na obra. Exatamente. O pessoal foram até a obra para saber lá do departamento o que era que tinha acontecido. Sim. Porque o aviso era indenizado, teria que ter caído dia 10. Chegou lá, não encontrou mais ninguém. Tiraram tudo e se mandaram. Ninguém sabe para onde foi. Mas ali tem uma incorporadora, tem a dona do imóvel, tem tudo isso, não tem? Exatamente. Que eles são solidários, não é? Obviamente. É a PG. PDG. PDG. Obrigado, ela, exatamente, ela é contratante. Se ela é contratante, a partir da hora que aconteceu a situação, então quem paga mal paga 2 vezes. Então verdade. ela é corresponsável pela contratada que ele contratou. Ali, né? Exatamente. Então, nós estamos lá na porta e não vamos sair de lá enquanto eles não falarem que vai efetuar o pagamento. A Chain não dá para achar. A Chain não dá. E a PDG não fala... É PDV ou PDG? PDG. A PDG fala o quê? A PDG de antemão disse, não, a gente vamos assumir aí a rescisão contratual do pessoal e tal, mas até sexta-feira a gente vamos assumir. Tudo bem. Eu quero por escrito. Não, de boca não vale. Então nós iremos sair daqui
que ela pediu um prazo até o dia 25. Só vamos Mas sair da portaria. Vocês estão só no ato ou vão chegar a ocupar os imóveis? Não, nós estamos lá, vamos na porta, de princípio na porta, porque se você cai dentro daquele imóvel, são 4 torres, aí ninguém vai te observar lá dentro. Olha, então paralisamos todo mundo na porta. É até um alerta para quem está comprando imóvel lá, ou quem comprou imóvel, tem que ter um alerta, porque o que acontece? Se a empresa não paga direito, né? Ou se a empresa que ela contratou não trabalha direito, amanhã depois, se o cara tiver um problema no prédio, pode ser que a PDG faça a mesma coisa, empurre com a barriga, né? Porque ela é responsável. Não adianta dizer não, né? O prédio foi construído para ela, não é assim? Exatamente. Ela contrata a Chain. Isso é comum hoje, que a tal seria a terceirização, é isso, Marquete? Que tanto vocês discutiram ontem à noite? A terceirização, ela até existe. Eu acho que nessa discussão está sendo regulamentada e a precarização, sim, isso que é nesse caso agora que aconteceu. Esse chama-se a precarização. Porque a terceirização, o certo não teria que ter terceirização. Isso é o correto. A empresa contrata todo mundo. Tal. Mas, infelizmente, no país, a terceirização é uma coisa que veio para ficar e vai ficar. Então, tem que, pelo menos, fazer a regulamentação. Quem tem representatividade, tudo bem. E aqueles que não têm? Tem N trabalhadores, são 12 milhões, N trabalhadores não têm representante. Então, a empresa faz o que quer, tal. Tem setores aqui, público tal, que tem o cara que é terceirizado, que é guarda noturno, faxineiro tal, com 2, 3 férias atrasadas, entendeu? Pagamentos atrasados, e trabalhando no setor público, e a gente conhece. Então, tem que a regulamentação para isso. Agora, tem que ficar também atento, exatamente na hora que for fazer aquelas emendas. Ali onde mora o perigo, porque diz, né? Deus mora no detalhe e o diabo mora no perigo. No perigo. Deus mora no detalhe e o diabo é no perigo. Então tem que ficar esperto, porque o cara, na hora, ele coloca um adendo ali que, dependendo da vírgula, pode prejudicar meio mundo de trabalhadores. Aí não só os terceirizados, não, aí vai multiplicar isso. Né? E as emendas acabam não tendo a mesma projeção que a votação, né? O cara vai fazendo emenda, vai... Posso fazer uma... Por favor. E eu lembrei da frase, deixa eu completar, que é Deus mora no todo e o diabo mora no detalhe. Deus mora no todo e o diabo no detalhe. No caso do prédio está bem colocado. É verdade. Mas é isso que o Marquete está falando, desse problema de um não pagar o outro. Eu acho que o Sintracom está acostumado, isso acontece muito, né? Teve tanto na Petrobras como na Cosipa, de algumas terceirizadas, não estamos recebendo, aí não paga os funcionários, quer dizer, um passa o problema para o outro e vira uma zona danada isso aí. Exatamente. E essa questão por exemplo, eles voltaram atrás, porque do início a questão da terceirização, para você ter uma ideia, exatamente era para tirar a responsabilidade da tomadora de serviço. Por exemplo, principalmente no caso da Petrobras. Como a Petrobras entrou aí nesse processo todo que aconteceu, mais de 100 mil trabalhadores que prestam serviço a nível de Brasil na Petrobras ficaram sem o pagamento, sem a rescisão contratual. Nós fomos o único que entramos na promotoria pública e conseguimos garantir todo o pagamento e a rescisão contratual do pessoal da Tomé, que tinha 5 mil operários lá. Olha só. Só na Tomé, 5 mil operários. Fala, doutor. Boa tarde, Macaé. Bom falar com você de novo. Era justamente nesse ponto que eu ia tocar, Macaé. A terceirização, ela tira a responsabilidade do tomador de serviço e a gente está vendo o exemplo do prejuízo que os trabalhadores estão levando nessa operação Lava Jato. Mandaram a Petrobras suspender todos os pagamentos e hoje tem muito pai de família que não recebeu 13º, férias e estão vivendo, sabe lá Deus como. Como que os sindicatos vão agir nessa questão? Tem hoje já houve movimentação, manifestação em vários lugares. Os sindicatos, eles estão articulados para ir a Brasília, para pressionar os parlamentares? Como é que está essa situação, Macaé? Está tanto os sindicatos bem articulados como as centrais sindicais, né? Tentando ver, porque já foi aprovado, né? Foi esmagadora a votação. Então, aquela velha história. Então, você tem que ter cuidado na hora Tirar o poder público, é bom deixar exatamente, claro, né? Que estava todo mundo no pacote. Aí já tirou o poder público, as empresas de economia mista e tal. Então, nisso aí já foi um avanço. Outro avanço que deu, que eu não achei muito bom, mas já deu uma quebrada, que era 18 meses para o seguro-desemprego, agora eles deram uma recuada, não é mais 18, é 12 meses. Eles já recuaram.
O correto seria 6. Porque no 18 meses, doutor, o que era que significa? Pouca gente não tem a noção. Com 18 meses ficaria, sem direito de pegar o seguro-desemprego, 5 milhões de trabalhadores. Esses 5 milhões se representam 18 bilhões de reais. Quer dizer, e os caras metendo a mão no nosso bolso porque eu quero mais. Aí gastaram demais, agora quem paga a carga tributária os trabalhadores, a carga tributária toda vai lá para cima. Então, agora tem que tirar de alguém. E o terminal, quem é? Operários, trabalhadores. Nós estamos com uma dificuldade muito grande. E para você ter uma ideia, só a construção civil, só o setor da construção civil, 250 mil perderam os postos de trabalho. E já está mapeado, porque eu tive a reunião do Siduscom em São Paulo, então eu estou meio preocupado, porque o próprio representante do Siduscom diz o seguinte, Macaé, e para os pares que estavam conosco lá na reunião, que até julho agora, mais 250 mil. Quer dizer, em 6 meses, 500 mil trabalhadores. 500 mil trabalhadores. E gente. Nós somos, quer dizer, 50%, porque nós hoje somos 1 milhão. Estado. Somos 1 milhão. Não, a nível nacional, nós somos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Somos 1 milhão de trabalhadores. Metade vai ficar desempregado. Metade vai ficar desempregado, só do setor da construção civil. Agora você imagine os outros segmentos da sociedade como é que vai ser. Apesar que a construção civil é a que mais emprega e a que mais sofre no primeiro momento. No primeiro momento, no recesso, é a primeira que cai. Quando a da alavancada, ela é a primeira que todo mundo vem junto, né? Porque a construção civil, se ela estiver bem, todo mundo está bem. Porque ela usa materiais de vários setores. Ela faz o mercado girar. Ela faz o né? mercado girar. Isso aqui é verdade. Macaé, na nossa região, você tem os números de quantos trabalhadores podem ser prejudicados com essa situação de demissão? Hoje, quantos trabalhadores existem no mercado? E quantos estão fora do mercado por conta desses problemas? Né? Na nossa região, nós já estamos, até hoje nós temos 6 mil trabalhadores que já perderam os postos de trabalho. Mas mesmo assim, nós ainda somos aqui na região, porque nós representamos uns 9 municípios, ainda somos 50 mil, representamos 50 mil trabalhadores na região. E a nossa realidade, a exemplo do Brasil, vai ser de demissão ou vocês também estão conversando com os empresários para ver se existe, vai haver uma retomada do mercado, se o mercado vai voltar a se aquecer? Porque também, né, Augusto, os preços de imóveis aqui na nossa região muito fora completamente fora da realidade. Né? E hoje o que a gente vê é um estoque, né, de imóveis comerciais. Então, me disseram que tem um prédio ali novo da Conselheiro Neves, o Elbo, que só 30% está ocupado, os outros 70% alguém está tentando alugar para alguém, mas não tá fácil. Eu acho que houve avaliaram de forma equivocada o mercado, né, Macaé? Exatamente, porque foi uma falácia muito grande, né, nessa história do pré-sal. Isso é né? verdade. E com essa história do pré-sal, então tem os sabidos que aproveitaram o momento e começaram a cobrar coisas absurdas aí dos imóveis que o preço não era compatível. Só que a questão do pré-sal não aconteceu, porque tem muitas etapas para que essa questão do pré-sal ele aconteça aqui na nossa região. Entendeu? Para você ver, falaram do pré-sal, vamos qualificar a mão de obra para isso e tal. Aí uma das coisas que eu sempre perguntava para ela, vem cá, vocês estão preparando tudo isso. Agora, vocês já prepararam os tanques Carajás para guardar a gasolina, guardar lá o gás, para reservar o gás? Não tem. Então, primeiro, vocês têm que trabalhar para montar os tanques para poder você ter a reserva para guardar o gás, para armazenar ele. Você tem que ter um lugar. Ou você vai destampar lá e vai pôr fogo, para ficar queimando ali 24 horas. Entendeu? Então, sempre teve essa discussão. E terminou, foi uma febre e tal, agora parou, né? Ninguém fala mais nisso, está todo mundo quieto. E os imóveis estão aí. Para você ter uma ideia, só em São Paulo, 70% das obras estão paradas. Entendeu? 70% das obras. E sem perspectiva de retomada. Sem perspectiva de retomada. Né? A situação não é brincadeira. De retomada. Né? Enquanto isso, o João Vacari é preso. O cara diz que ele saiu 6 horas da manhã para caminhar. Foi da minha caminhada. Posso fazer uma pergunta aí de curiosidade jornalística, Augusto? Vacari.
Tesoureiro do PT. Quanto que ele está sendo acusado de ter desviado? Eu não vou usar aquela palavra mais pesada, porque ele ainda não foi... condenado. Ele está sendo preso, acusado, né? Está sendo acusado. Aqui, os promotores não conseguem calcular, de acordo com a entrevista do procurador de justiça, do procurador Carlos Fernandes Santos, ele disse o seguinte: não há ainda condição de mensurar o valor, o que eles conseguiram avaliar em razão de documentos apreendidos com os delatores e documentos apreendidos em toda a investigação, é que há 10 anos ele desvia recursos para o partido. Diz o procurador, o Vaccari já vem sendo investigado há muito tempo. Já temos uma denúncia de doações oficiais que, na verdade, escondem operações de lavagem de dinheiro relativas a valores da corrupção na Petrobras. Nós verificamos que ele tem uma trajetória desse tipo de operação desde 2004. Diante disso, de uma reiteração de conduta que vem desde 2004 até pelo menos 2014, nós acreditamos necessária a prisão do Vaccari. Eu não sei, viu, Macaé, você que é um sindicalista e naturalmente conhece todos os meandros aí, esse pessoal, o Vaccari, o Delúbio também, que foi preso, fazem parte dos núcleos duros, não é, da política, e são caras difíceis, não é cara que abre a boca assim fácil, não. Eu acho que o Vaccari, nesse caso do Vaccari, o que pode pegar um pouco é que prenderam a cunhada dele, e a esposa dele está prestando depoimentos. E no dia que ele depôs na CPI da Petrobras, eu percebi que quando falou da cunhada, ele deu uma balançada. Você acha que... Aliás, você acha não? Quando você vai lá no canteiro de obras, quando você vai na tua base, eu sei que você é um cara que participa muito das tuas bases, o que os trabalhadores te falam dessa coisa toda? A gente ouve muito o que eu penso, o que o Guto jornalista pensa, o que o Macaé sindicalista pensa, o que o Jocas jornalista pensa, mas o que o cara lá, como você fala, o que a molecada pensa quando você vai no canteiro de obra? Olha, isso é uma avaliação que o pessoal tem, todos os trabalhadores, né, eles estão indignados com toda essa situação que está ocorrendo no país e tal. Até porque, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores é um partido que os trabalhadores acreditavam e admiravam. Hoje já perdeu a crença. Hoje, infelizmente, perdeu a crença. Obviamente que tem bastante gente boa dentro do próprio partido. Naturalmente, a gente não pode colocar todo mundo na mesma... Exato. E mesmo essas pessoas boas ficam numa situação também muito difícil e delicada, porque ele não tem nem como fazer a defesa. Porque é tanta coisa, tanta corrupção, porque essa desgraça aconteceu dentro da Petrobras. Entendeu? De repente dá uma paralisação, não paga mais a ninguém e tal. E essas empresas que prestaram serviço para a Petrobras, essas empresas têm muita bala na agulha, tem muita grana. Eles podiam pagar os trabalhadores. Mas aí eles ficaram quietos dizendo assim, se eu pagar eu não vou receber lá. Então se eu não vou receber, eu digo que não tem dinheiro, eu não vou pagar. E ainda fica acusando a própria Petrobras, olha, a Petrobras me pagou, e a gente sabe que é conversa, é falácia, né? Eu acho que a Petrobras, nós brasileiros, tem que preservá-la, porque ela é a maior empregadora do país, né? É a Petrobras. E só que tem que acontecer o seguinte, limpar o trilho, tirar esse povo todo aí, né? Os cafanhotos tudo indo na linha de tiro. E botar gente competente mesmo para essa empresa, porque ela, vamos dizer, ela no mundo é a nossa amostra grátis, ela no mundo ela representa o país, porque não tem ninguém que conheça de perfuração dessa área todinha de Petrobras, do que a nossa Petrobras, ela é mundial. Agora, com a situação dessa que ocorreu, é triste, né, para a nação brasileira. Então, e tem gente que fica falando aí um monte de abobrinha e não é nada disso. Eu acho que a gente... Obviamente, ela tem que dar um passo de qualidade, mas tem que tirar essas pessoas viciadas, porque ela está prejudicando o país e a família. Eu acho que o maior problema é a indicação política, né? Quer dizer, em cargos de importância técnica, de tamanha importância técnica, tem um cargo político. A gente tem um exemplo aqui no Porto, né? Temos um exemplo no Porto. Vários exemplos. Vários exemplos. Macaé, eu ia completar, Augusto. Duas coisas, né? Será que o seu Vaccari saiu algemado?
Porque eu nunca vi, desde que começaram essas prisões da Lava Jato e outras, né? Ninguém sai algemado. Não, o Duque saiu. O Duque foi algemado. Mas o Duque pertence a algum partido? Não, não pertence. Ninguém sai algemado. O ladrão de galinha, primeira coisa que os caras algemam abaixa a cabeça e pra vai entrar no camburão. e vai na parte de trás. Verdade. Os outros vão atrás, avião, né, no avião, é. com uma malha assim para dizer que tá algemado, porque não tá algemado. Você vê visita fora de hora. Outra coisa, Augusto, doação de campanha. As pessoas estão dizendo, olha, eu não conheço o fulano de tal. Ele doou 300 mil reais para minha campanha, mas eu não conheço. Mas como que você não conhece uma pessoa que doa 300 mil reais para sua campanha? Alguma coisa você conhece não, dele. Que não seja 300, 100 reais você vai ligar pro cara. Puxa, muito Algum obrigado, você né? tem com ele, não é? Sim, sem dúvida. Não dá para não dizer que não conhece, que ou que nunca conhece, viu. né? Quer dizer, e aí eu deixo uma pergunta. Será que é correto o financiamento público de campanha com dinheiro do povo, do imposto? Ou será que teria que ser feita uma consulta? População, vocês concordam em financiar partido político com dinheiro de fundo e essas coisas? Ou vamos legalizar? Ou vamos regrar as doações Porque também o empresário ele pode dizer, olha, eu simpatizo com a candidatura do fulano X e eu estou doando aqui um numerário. Eu acho que transparência. O problema maior é que virou a doação, foi o que o diretor da Petrobras disse, olha, não tem doação, ninguém doa 3, 4, 5, 10 milhões porque acredita na tua ideia. Não, na verdade a doação é uma forma de corrupção, que é o que a promotoria está colocando aí, né? Acho que o brasileiro criou, né, e isso me parece que foi o PT que criou, o PT conseguiu criar essa ideia de que a doação regulariza a propina. Antes de fazer o intervalinho, mandar um abraço especial ao meu amigo Cirino, que está lá na frente da Codesp agora, já está até rouco o Macaé, de tanto que ele está gritando lá, os portuários protestando contra a lei das terceirizadas. E olha, é um assunto interessante, porque a Codesp é a maior prova da terceirização no país. Você tem uma empresa lá, Califórnia, do português lá, que está, acho que há 30, eu me conheço de estudo. Não, mas tem limpeza, mas tem engenheiro, tudo, né? Tem arquiteto, tem... Ele tem tudo. Não, tem tudo lá. Tem um pacote. Precisa trabalhar na Codesp e põe na Califórnia. O cara, eu nunca vi isso, uma empresa de terceirização de mão de obra contrata engenheiro. Essa é a questão da terceirização. Essa é a discussão que nós temos que ter da terceirização. Não dá para você ter para dizer assim, olha, nós precisamos regularizar a terceirização, mas pô, você vai contratar um arquiteto, um engenheiro terceirizado, é complicado isso, não é? Mas ela disse que ela é majoritária, né? Se ela é majoritária, aí pode ter um engenheiro, pode ter um advogado, pode ter um motorista. Então, não, eu sou o majoritário. Então, o majoritário que abraça. Então, a Califórnia pegou esse gancho aí essa brecha. Essa brechinha aí. Não, foi o embora, português né? está na dele, mas o que eu não entendo, e você sabe que há uma crise institucional entre os trabalhadores da Codesp em razão dos cargos comissionados. Tem gente que está lá que ganha 3, 4 vezes mais do que um trabalhador de 30 anos de carreira, de 25 anos de carreira. E para exercer a mesma função. Ou até funções... Aí eu te pergunto, a mesma função o cara não consegue exercer, sabe por quê? O poto é uma atividade muito característica. Tem muito cara de cargo em comissão lá na Codesp que se não fosse o funcionário de carreira, o cara não saberia nem por onde começar. Porque é um trabalho muito específico. A área portuária é uma área muito específica, né? Eu não entendo, por exemplo, a atracação é terceirizada. Aí eu pergunto, uma empresa que administra um porto, o maior da América Latina. O maior da América Latina, tem um canal, terceirizou a atracação tinha que ser funcionário da companhia, ou pegar no Sintraporte como era, né? Exatamente. Aí misturaram lá, metade escalado, metade terceirizado. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor,
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo para os meus amigos da TV Com, mandando um abraço especial a todo o pessoal lá da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Eu estava falando com o Filete esses dias, o Filete vem amanhã, não é verdade? O Filete vem amanhã, eu estava conversando com o Filete e ele falou assim, agora eu vou embarcar feliz. Ele não tinha Ozan. E eu falava para ele, tu vai empacotar, vai dar um trabalho do que... A gente ri de um negócio que sabe que vai acontecer. E aí o Filete falou, então resolveu fazer, agora se tem uma carência, o cara não pode morrer, né? Logo assim, não vão achar que... Então tem que esperar aí uma semaninha, né, Rodrigo, para morrer, mas morre feliz, né? Eu acho que pelo menos não dá trabalho para... Eu vou morrer tranquilão, bicho, eu vou bater as botas de forma... Quando eu estava lá na UTI, eu não levantava muito os braços, viu, doutor? Não? Não, porque já pensou, Jesus me chama. Se você levantasse... Então eu ficava amarradinho, para não ter esse risco. Mandar um abraço especial também aos meus amigos do restaurante Boqueirão. Hoje eu estava almoçando lá, um clima pesado no Boqueirão. Paulo, que é santista, tá temeroso. Acha que nem se for as Sereias da Vila. Também acho que vai ser difícil. Não passa pelo São Paulo? Nem pelo São Paulo, nem pelo Corinthians. O São Paulo eles já nem contam mais. O Muricy já disse que vai viver com a dor. É complicado. O problema é o timão, né? Porque além dos nossos 11 jogadores, nós temos o trio, né? O trio que dá o suporte para toda a equipe.
Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. São 3 endereços, na Avenida Santos Dumont, no Guarujá, na Conselheiro Nébias e também na Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação, ao lado do Ogmo. E mandando um abraço ao meu amigo João, corintiano, também, João, fanático, ele que trouxe tudo que há de equipamentos de simulação, ele desenvolveu sistemas próprios para a qualificação de todos os trabalhadores, não só portuário, o Macaé conhece lá, também os trabalhadores da construção civil, os simuladores do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Macaé, para a gente finalizar, você esteve lá na frente da Codesp, dando um abraço lá para o Cirino, né? Ontem houve uma movimentação e os empregados da Codesp estão fazendo neste momento um protesto contra a lei de terceirização, né? Você esteve lá e esteve ao lado dos sindicalistas nesse ato, né? Exatamente, estive lá né, para o apoio tanto para o Cirilo, estava o Miro, estava todo o grande pessoal, Miro. grande Miro lá, né, e nós demos o apoio lá que necessário para o Cirilo, né, que está presente nesse momento. Eu acho que nesse momento agora, como eu tinha falado para lá, numa situação dessa, a gente tem que esquecer, deixar de lado um pouco a bandeira. É verdade. Você tem que unir todo o movimento sindical e tal, e para medir forças e para um objetivo só. E depois aí cada um vai resolver. Ontem na Assembleia tinha gente da Força Sindical, tinha gente da CUT, né? Exatamente. Houve uma união em torno de um objetivo único. Um objetivo único que é a questão operária, né? O operário, ele tanto é aqui como é na China, em qualquer lugar do mundo. Então, se é em prol do operário, então eu acho que tem que unir forças, porque quanto mais pessoas juntas, unindo forças, mais forte se torna. Agora, o Macaé, e na questão da segurança, nós tivemos recentemente um acidente grave em Cubatão, de uma coisa que é muito tradicional aqui, que é a construção de sobrepostas, né? Isso acabou tendo aí um segmento que se proliferou muito na nossa região, houve um desabamento lá, eu gostaria que você falasse um pouco, e logo em seguida um acidente fatal na Uzi Minas, né? E as Uzi Minas frequentemente têm tido acidentes lá, e alguns, quando não fatais, levando a pessoa a ficar numa situação bastante delicada. Exato, Augusto. Até esse tipo de notícia é até com tristeza que a gente fala, né? Porque eu acho que a vida, ela não tem preço, tem que se preservar a vida, né? Houve recentemente esse acidente lá no Casqueiro, né, na Avenida Brasil, mas graças a Deus os 3 trabalhadores lá não se machucaram bastante e tal, mas... Só o susto mais, né? Só o susto mais, mas graças a Deus nenhum chegou a óbito, né? Estou em casa, até porque era a construção daquelas antigas, aquela construção tem mais de 50 anos. E construção de 50 anos, geralmente não tem coluna, a coluna o cara prepara na própria parede. Né? E dependendo, se o cara não conhecer, dependendo onde ele vai bater, ele pode derrubar até o prédio todo. Então aconteceu isso. E, para surpresa também, um rompimento de um cabo, lá no LTQ, dentro da Uzi Minas, e esse cabo partiu e a peça impressou o trabalhador, que ele também chegou a óbito. Ele presta serviço para a empresa Enesa, que já presta serviço lá para a Uzi Minas há 30 anos. A empresa dá um suporte para a família nesses casos ou o sindicato tem que interferir? Não, a gente faz a nossa interferência. A empresa ela dá o suporte, o que é de direito, né? Sim. As documentações, legalizar tudo e tal. O que não compensa, nunca compensa a perda nunca compensa de um a ente perda, né? querido, Até porque o André ele tinha 33 anos, deixou uma filha. O rapaz novo deixou um filho de 5 anos, né? Puxa vida. Você vê como é que é. Então, nós estamos aguardando também um laudo da perícia e tal, porque nesses casos você tem que entrar na promotoria pública. Obviamente você não vai trazer a vida do rapaz, mas em compensação a família tem que ser acionada, principalmente para o filho, e tem que pagar caro sobre isso para poder ver se a própria empresa ela se atenta mais pela questão da segurança, porque tem que investir muito mais, né? É muito pouco o investimento que há hoje na segurança do trabalho. É muito pouco, muito pouco. Guto, os números de acidentes de trabalho, e naturalmente com um volume maior de trabalhadores envolvidos, acaba aumentando. Agora, o polo petroquímico
todo ano tem lá pelo menos um caso por mês. E essa questão dos trabalhadores na construção civil, também nós tivemos no ano passado e esse ano alguns acidentes significativos, né? Exatamente, será que falta mais conscientização? Aí põe a culpa no trabalhador, diz que o trabalhador não usa os EPIs, mas não tem como o cara usar, não vai ser o capacete que vai tirar o cara de uma enrascada dessa, né? E questionar o Macaé, o sindicato, a gente sabe que o sindicato está sempre procurando estar do lado do trabalhador e ajudar, enfim. Você acha que falta mais fiscalização por parte dos órgãos públicos, uma fiscalização mais efetiva em construções e dentro também de empresas que atuam nesse regime de terceirização? Exatamente, você tocou num assunto que é grave. Porque, por exemplo, no sindicato nós montamos já até uma equipe que a gente brinca lá com os parceiros, que eles correm a área, que são 9 municípios, e eles giram as áreas A para a questão da segurança do trabalho. Do sindicato? Do sindicato. Nós montamos essa equipe para isso, nós brincamos, chamamos a equipe Trovão, mas do sindicato. Só que, por outro lado, nós estamos fazendo o papel do Estado, porque o Estado teria que fazer isso. Nós não temos auditores fiscais. Ou quando aposenta ou chega a óbito, o auditor fiscal, não tem substituto. Né? Quantos anos faz que não há nenhum segmento desse para dizer assim, olha, vamos fazer um concurso público para auditores fiscais. Hoje, para você ter uma ideia, se nós tivéssemos um concurso público, nós teríamos que, no mínimo, para dar uma amenizada na questão da fiscalização, teríamos que, no mínimo, uns 10 mil auditores fiscais. No Brasil. No Brasil, mas infelizmente isso não acontece. Quantas vidas não estão sendo perdidas? E aí o sindicato faz 2 trabalhos, né? Exatamente. O dele e o trabalho do Ministério do Trabalho. Então fica cômodo para o Ministério. E como que fica, o Macaé, a questão da viúva e do filho, ou dos filhos? Quem é que assume esse ônus? É a terceirizada ou a empresa que terceiriza junto com a terceirizada que também é solidária e eles vão ter que arcar com essa... Nessa situação a terceirizada que assume, né, o papel. Mas na prática o papel que ela assume é fazer todo o encaminhamento para o INSS e tal, para ela pegar a mulher pegar a pensão. Pegar a pensão alimentícia e tal, esse que é o papel dela. Mas nós entramos na promotoria pública primeiro pedindo a fiscalização, porque o correto é a promotoria fazer uma fiscalização pesada dentro da usina, porque se ele entrar naquela Usiminas, a Usiminas está há mais de 20 anos, está obsoleta. Não existe investimento, mesmo? Não existe investimento nenhum. Lá dentro da área... Mas toda hora não tem toda lá hora. Dentro da área tem colunas que eles pega com tubo ró, ele coloca no lugar como fosse uma coluna para dar sustentação em algumas colunas. Quer dizer, de tubo ró. Dentro da Usimina existe isso, porque não há um investimento pesado nem nada. Mas olha só... Entendeu? Então isso aí há um risco. Deixa eu cortar você, eu queria comentar 2 coisas, mas uma... A esposa do André, 33 anos ele tem. Ele tem 33 Tinha um filho anos. de 5. De 5 anos. Então, ele casou talvez com 26, 27 anos, 28 anos. Né? A gente não sabe qual é a idade da mulher dele, mas deve ser uma moça nova. Ele morreu quando? Essa semana. Dia 9 de abril. Já tinha entrado a nova lei das pensionistas? Dia 9 de abril, já foi sancionada, né? Essa moça vai sofrer. Vai sofrer. A nova lei de pensionistas, essa moça vai sofrer. Porque, veja só, o marido morre, ela recebe uma pensão, só que ela deve ter um tempo de casamento curto, ela tem uma idade... Essa mulher com 50, 40 e poucos anos não vai ter mais pensão. Ela vai ter que se virar. Pelo governo, sim. O menino vai ter, né? Mas pelo governo, sim. Então, a lei nós estamos recebendo o Joca, muito obrigado, olha só. Essa é a camiseta da manifestação do Sintracomos, trabalhar sim, morrer não. Olha eu aqui. Muito obrigado aqui, Sintracomos. Eu não entendi porque que o Joca mandou uma GGG. Eu já tinha visto 2 Gs, agora 3 Gs é a primeira vez, mas tudo bem, eu vou respeitar. Essa mulher, com essa nova lei, o governo não pensou nisso, né? Num caso como esse, essa moça com 40 anos, ela vai ter uma criança para criar, não vai ter condição. No meu ponto de vista, o mais correto seria o seguinte, porque a criança,
Então é alimentação. Essa criança teria que estar recebendo a pensão até os 21 anos da criança. Mas até ela os não 18, recebe. se ele faz a faculdade até os 21, aí sim, porque aí você criou. Mas não, ela vai ter um prejuízo, né, violento, porque ela só poderia ficar recebendo, ela só receberia a pensão vitalícia se ela tiver acima de 45 anos. E ela não tem. Ela não tem ela isso. está ferrada. Ela vai chegar ao limite, o máximo 15 anos. Foi isso que nós discutimos aqui outro 15 dia. anos. Que a lei foi feita e em alguns casos como esse, aí vai dizer, não, mas a pessoa ela pode começar a trabalhar assim, mas pô, ela perde o marido, tem um filho de 5 anos, ela vai receber uma pensão durante alguns anos, que seja 10 anos, depois ela vai ter que se virar, só que aí já tem 40 e poucos anos, a situação é difícil, né? Agora, quando você falou da Uzi Minas, saiu uma nota nos bastidores aí de economia, que um dos maiores, dos menores acionistas da Cosipa, ou da Uzi Minas, estava assumindo o controle de administração, né? E em razão da briga que tem lá de controle acionário. Só que a Uzi Minas, ela está passando um dos momentos mais difíceis, ela não consegue empréstimos, o nível de endividamento dela tem sido alto e o mercado chinês atropelou a Uzi Minas. Hoje se repensa até a existência da siderúrgica, viu, Macaé? É preocupante. Sim, é muito preocupante porque, queira sim, queira não, ela é empregadora, né? Ela emprega bastante gente. É verdade. E se eu perder esse filho aí, então, para você ter ideia, que ela vendeu muito mais energia do que produção de aço. É mesmo? É. O lucro dela foi em cima da venda das energias, de que a produção do aço, para você ver, né? Então é muito complicado, porque o pessoal não compra. Aí o país está sem expectativa de avanço. Quem tem dinheiro não vai pegar sua grana, vai colocar ali. Você põe todo o dinheiro naquele empreendimento que dá dinheiro, que vai te ter um retorno. Não, nem que seja que você espere por 2, 3 anos, mas que você vai ter retorno. A partir da hora que você não tem retorno, ninguém vai colocar dinheiro para perder dinheiro. Né? Principalmente empresário. Quando ele te dá R$1, porque ele já ganhou 3. Com certeza. Ele não te dá nada a de gente graça. não pode criticar isso. O empresário ele Agora, tem que ter o o que lucro não dele. dá é o lucro pelo lucro, como a Ultracargo fez, que não estava com as suas instalações de forma adequada para um incêndio como esse. Olha, eu registrei aqui a presença do Joca, quero registrar também a presença do Vespa, que está aqui. Guto, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, Augusto, mais uma vez essa oportunidade. Um grande abraço aos teus telespectadores. Muito bom. Macaé, primeiro quero deixar aí uma solidariedade a você e todos os sindicatos nesse momento de discussão. O sindicalismo vive um grande questionamento como representatividade, não é? Isso é importante ressaltar, e também de como o governo, um governo dos trabalhadores, o próprio nome diz, Partido dos Trabalhadores, mas que infelizmente tem votado de forma contrária aos trabalhadores, e eu tenho certeza que vocês de alguma maneira vão poder se manifestar contra isso, viu? Boa tarde e obrigado pela participação. Obrigado, Augusto. Tá na próxima oportunidade nós falaremos mais sobre essa situação, né? Até porque jogaram essas medidas provisórias aí exatamente para tirar o foco de Petrobras, para tirar o foco do BNDES. Exatamente, dessa área do BNDES, tirar o foco também, que é uma reivindicação muito grande dos aposentados, que é o fator previdenciário, tirando tudo, né? E aproveitar e mandar um abraço para o Antônio Carlos. Tá doente. Tá doente? É. Tá com dengue? Não, então, ele tava com dengue, aí diz que ele foi no médico, e o médico falou assim, ó, eu vou te dar um remédio, você tem que ficar, aí ele não podia beber durante uma semana. O cara entrou em crise, queria se jogar entrou em crise. Aí ligaram, a Daiane, ele tá com o quê? O dente, né? Tava com problema, não, eu nunca vi isso. Você já você já deixou de trabalhar por causa do dente, Macaé? Lógico que não tem como, não é verdade? Pô, o cara tem uma dorzinha de dente, mas não é. É que o médico proibiu o Antônio Carlos, falou, olha, corta a cervejinha, e o Antônio Carlos está depressivo em casa. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, e eu convido você a assistir toda a programação da TV Com, que se segue a nossa reprise às 23 horas. Eu volto amanhã às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.